Doutora Ana Estevão, seja bem-vinda, muito obrigado, né, por ter vindo aqui, né, nos estúdios da Rádio Cultura, e também, né, a doutora Lúcia Medeiros, muito obrigado pela vinda das duas, viu? Muito obrigado, boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos aqui do estúdio, boa tarde também a todos os ouvintes. É uma alegria novamente retornar, não é? E, enfim, debater um tema tão importante, porque, como você disse, os pais ficam às vezes com as mãos na cabeça e se perguntando o que fazer com essa criançada na nossa região, que não dispõe de tantas atividades extracurriculares fora a escola e que nós podemos estimular sem tirar o ar de férias, sem tirar o ar de brincadeira, nesse período que as crianças estão cansadas. Olha aí. Doutora Lúcia Medeiros, seja bem-vinda mais uma vez aqui também, né? O nosso programa, a gente já teve a oportunidade de conversar com ela também. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes. E é realmente, né, muito importante esse momento para debatermos, conversarmos um pouquinho sobre esses assuntos, né, tão pertinentes e importantes. A criançada tá aí, fora da escola, acha que o tempo tá todo livre só para ficar à toa, dormir, né? mais tarde, celular, né? E é muito bom, né? Esse aproveitar com os pais em casa. Pra gente iniciar, então, eu queria saber dessa importância, né? Da importância, então, de estimular essas crianças, né? No período, como a gente colocou aqui, é um período mais de relaxar, né? Não tem mais aquela cobrança horário, chegar na escola, sair, fazer atividade, enfim. E aí é um mês que acaba desacelerando, né? Mas então, como estimular essas crianças? O importante é estimular, compreendendo que elas não estão vivenciando um momento de cobrança. Nas férias, o estímulo precisa ser lúdico, precisa ser adequado, precisa ser brincante, precisa ser mais livre, para que, inclusive, gere também uma satisfação emocional. Vai ser o link entre o aprendizado, né, a melhoria, a qualidade, principalmente porque a tendência, não é, nas férias, que os pais podem se utilizar é da retirada das crianças dos aparelhos eletrônicos para direcioná-los a um outro tipo de estímulo, né, que seja muito mais compartilhado e muito mais coletivo no contexto presencial. Porque ninguém me venha com essa história, não, mas eu jogo online com outras crianças, mas é no contexto presencial que nós precisamos, né, dessa descoberta, esse contato físico, esse estar presente, esse olhar para o outro, esse traçar desafios na presença do outro sujeito ou da outra criança. Exatamente. Lúcia, e o que é que você, como psicopedagoga, pode também orientar de estímulos, né? O que fazer, o que é que condutas os pais podem estar lançando mão para então promover isso que a doutora Ana Estevão colocou também. É muito importante que os pais, eles estejam proporcionando momentos de interação com os próprios filhos, primeiramente, né? Momento ali em que os filhos estão mais em casa, eles podem ali estar aproveitando o momento para trocas de leituras com os filhos, leitura compartilhada. Isso estariam também estimulando a questão da leitura, trazendo brincadeiras, brincando na água, brincando com jogos, blocos de montar. Então, são muitas atividades que eles podem estar realizando, até mesmo aquelas atividades diárias, né? Atividades em que eles possam estar compartilhando, ajudando, se sentindo úteis ali na própria família e nos afazeres também de casa, né? Vai dar banho no cachorro? Então, chama a criança também para ajudar a dar banho no cachorro, lavar um quintal, estender uma roupa. Outras atividades que podem ser feitas ali, já colocando a prática da sua participação, colaboração no meio familiar. Isso tudo com lúdico, né? Brincando, com harmonia, né? Fazendo essa troca. Isso é importante colocar também, porque hoje em dia a gente tem muito hoje vamos dizer assim, uma falta de colocar as crianças dentro do contexto também. A gente até, acho que uma oportunidade, já falamos sobre isso, das crianças participarem também da organização do lar, né? Da casa, né? De ter algumas atribuições. Olha, você vai ficar ali para ajudar, não é uma obrigação, mas é uma ajuda, né? Uma ajuda também para saber da importância do trabalho da mãe, né? Do pai na organização do lar. Então é bem interessante isso também, né? E hoje em dia a gente vê que por conta das telas tem diminuído bastante isso também, né? Isso mesmo. Então eu acho que é bem interessante colocar. Muitas vezes as pessoas acham que estimular ter que comprar alguma coisa, um jogo, ou então
ter que sair para algum lugar. Então, o que a Lúcia trouxe aqui são atividades que você tem todo dia, Isso né? mesmo, né? Que você pode colocar De dentro, fácil né? acesso, De né? fácil acesso, né? Isso. Quer um exemplo simples? Veja, você falou sobre a criança ou o adolescente poder compartilhar os cuidados diários de casa, não é? Vamos nos limitar ao próprio quarto dessa criança ou desse adolescente. A mãe não precisa, ou o pai, necessariamente solicitar que ele arrume o quarto. Eles podem estimular uma brincadeira de faz de conta. E aí podem produzir um ambiente onde a criança se sinta uma princesa, um rei, um lutador, e aí ele vai organizar o lugar onde ele vai desenvolver essa brincadeira. Imagina uma menina organizando o seu castelo e o castelo é o quarto. Possivelmente o castelo não estaria desorganizado. E aí ela forraria sua cama e ela coletaria... Não seria um castelo de princesa. Não seria o castelo da princesa, não é? Então, o lúdico acaba fornecendo para a criança não somente o imaginário, mas também a questão da responsabilidade e do desenvolvimento social. É aquela mesma questão quando a gente transforma o ambiente onde a criança está numa escolinha. E a criança vai poder compartilhar com suas bonecas, com seus bonecos, os meninos que vão se tornar professores, e eles têm os bonequinhos, né, com os nomes específicos também que eles trazem aí, que eu não sei bem atualizar esses nomes atualmente, mas aí eles podem compartilhar trocar experiências com o irmão, com a irmã e inclusive vivenciar regras sociais. Se eles estão dentro do seu ambiente, que é o seu quarto, e ali se transforma na sala da escola, a sala tem regras. Então a criança, o estudante que vai entrar, vai precisar bater na porta, vai precisar pedir licença para entrar, vai precisar chegar na hora. Então ele vai traçar um movimento de regras onde os estudantes vão ter que cumpri-las. Então veja, vai muito além de uma brincadeira. É um aprendizado dentro do lúdico e dentro da imaginação, da formulação daquilo que nós como adultos precisamos. Hoje em dia, se nós sabemos como nos comportar e chegar nos ambientes, foi porque nós treinamos durante a infância. Então, esse treino que nós fazemos na infância não é em vão. Toda a infância é válida como um preparo para a fase do adulto. Então, os pais precisam saber aproveitar. Então, vai estender uma roupa, separa as roupas por cores, estimular a criança a identificar as cores da roupa, né? Enquanto ela vai entregando para a mãe estende, a criança é pequenininha, a mãe diz, me entrega somente as brancas, me entrega somente a que tem amarela, me entrega somente a que tem azul. E aí vai estimulando o aprendizado de cores com as crianças. Vamos contar as peças que nós estendemos. Mamãe está precisando de 3 pregadores de roupa. Então, a criança vai ter que saber identificar a quantidade do número 3 e vai pegar 3 pregadores de roupa. Não precisa ir a uma loja e comprar um brinquedo que vale muito dinheiro, porque estimula a criança em várias potências cognitivas. Não, o cognitivo ele é vivido dentro de casa também. E de uma maneira muito simples. É verdade. Um ponto interessante também, que eu queria que vocês pudessem falar, em relação à rotina, né? Então, como desenvolver uma rotina num período de férias, desacelerando, né? Você desacelera. Muitas vezes os pais aproveitam para tirar férias também no período que o filho também tira, né? Então, já faz uma coisa só, né? Então, tá todo mundo de boa, né? Fora do trabalho, as crianças fora da escola. Então, como manter uma rotina, né? Acordar cedo, que é muito difícil, né? A questão, né, dessa rotina, como é que seria então uma estratégia para desenvolver isso? Falar de rotina, né, já traz o inverso, aquela liberdade, né, das férias, o que é proposto nas férias, né? Isso, exatamente. Então, muitos podem até pensar, mas é férias. Se é férias, eu quero só brincar, eu quero ficar livre, eu não quero nenhum compromisso, não quero nada de rotina, né, nada fixo. Mas é muito importante essa construção, essa reorganização de maneira mais leve, né? Digamos, ter uma rotina para as crianças de uma maneira mais leve, uma maneira em que eles possam seguir uma rotina, vamos imaginar, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, né? Geralmente essa é a principal queixa, né, das férias. Eles querem dormir tarde porque querem brincar mais, querem usar mais as telas e também acordam muito tarde, né, devido a ter dormido tarde. Então, desregula aí a questão do sono. E quando iniciam as aulas, aí vem a problemática, né? Como vai acordar cedo, aquela dificuldade, choro. Então,
É importante, desde já colocar um horário para que eles possam dormir mais cedo, né? Dar uma certa liberdade, mas puxando um pouquinho. Então, dormir mais cedo um pouco, já começar a ter um horário para acordar, não deixar dormir até a hora que queira, né? Vai colocando um horário ali, diminuindo aos poucos, para que quando retorne, esse impacto seja bem menor, né? Então... O pior que é isso mesmo, viu? Se não tiver cuidado, quando estiver próximo do retorno das aulas, tem um impacto muito significativo, né? E esse impacto vem justamente a dificuldade. Aí começam a aparecer as resistências, né? As mudanças ali no comportamento, oscilações de humores, porque eles vão resistir, não querem ir para a escola é chato, eu quero ficar em casa, eu quero brincar, né? Eu não quero ir para a escola, porque na escola 4 horas de maneira sistemática, né? Então aí surgem mais ainda acentuados os problemas comportamentais, de adaptação novamente àquele período acadêmico, né? E é incrível como isso acontece, né? O que a Lúcia está dizendo aqui, gente, é o que acontece na prática. Quantidade de meninos que quando eu tenho a oportunidade de deixar minhas meninas na escola, a quantidade de meninos chorando no retorno das férias é grande, porque é interessante, o que foi ali batido, massificado no início do ano letivo, né? Parece que regride, né? Volta tudo do mesmo jeito, né? Novamente. Dá uma quebra, né? E apenas um mês, né? Então acontece isso. Então é como vocês estão colocando, tudo é uma construção, né? Isso. Então tudo é uma construção. Então se você vem numa construção e daqui a pouco você para, né? E não começa mais a exercitar aquilo, a tendência é realmente acontecer tudo isso, né? Regredir essas dificuldades, dificuldades para os pais que tem que chegar no horário no trabalho e que acaba demorando mais porque está convencendo a criança a tomar um banho, a vestir o fardamento, enfim. Existe uma quebra muito grande, né? Durante as férias, porque crianças ali que têm uma rotina de fazer o reforço, tem o horário de reforço, outros horários também de terapias, né? Horário para ir para a escola. Então, quando bem preenchido, quebram, né? Isso. É bem preenchido. Né? Tem aulas particulares, atividades físicas. Então, quando quebra isso e vai retornar de forma muito, assim, muito emergente, lenta, né? Às vezes, não é isso. E exige deles que eles retornem rapidamente, algo que ali eles precisam de um tempo, de uma acomodação. De readaptação. Poder, isso. Né? Então é importante. Mas os pais precisam também ficar atentos, porque não se deve cobrar que a criança, digamos, acorde cedo, se eles não ofertarem qualidade de tempo às crianças. E eu não estou falando somente da qualidade que os pais tenham que estar presentes, mas pelo menos dispor atividades ou mecanismos para que as crianças não se sintam ociosas. Porque imagina só, você acordar, imagina um adulto acordar e não ter nada para fazer durante o dia. Não seria ruim? A nossa intenção seria voltar para a cama, ficar deitado, dormir mais um pouco. Não tem nada para fazer. Então é preciso montar, não é? Toda uma estrutura para que a criança possa desenvolver ali um padrão onde ela se sinta realmente útil e ativa nas férias e na rotina do dia. E tem que ter estratégia. O que seria que vocês o que vocês podem, né, sugerir então para os pais em termos de estratégia para, claro, atrair a atenção dos filhos? A gente está falando aqui de uma faixa etária que, vamos dizer assim, na verdade o pai e a mãe é exemplo a vida toda, né? Para os filhos. Aí então, mas a gente tem ali crianças de 5, 6 anos, 7 anos de idade, né? Que vamos dizer assim, tem uma observação a mais aos pais, né? Então, o que seria então uma estratégia para estimular essas crianças a seguirem, por exemplo, uma atividade que o pai e a mãe esteja fazendo, né? Qual seria então essas estratégias nesse sentido, né? De atrair essa atenção das crianças? Eu acredito que a primeira estratégia é olhar o perfil da criança. As crianças não são iguais, independente da mesma idade que elas possam estar, né, posicionadas. Então, todas as crianças de 5 anos não são iguais. Exatamente. Vão ter crianças de 5 anos que têm mais desenvoltura, vão ter crianças de 5 anos que são bem mais retraídas, que estão um pouquinho atrasadas, não é? Para algumas outras. E aí, o que o pai pode observar qual é o perfil, qual é o padrão e até onde essa criança pode ir.
E é como eu sempre digo, eu preciso transformar a atividade não em algo exigente, não em algo formal, mas em algo prazeroso. A criança vive num mundo de muito prazer e da busca, não é, de saciar esse prazer. Ela quer fazer coisas boas. A criança não tem a capacidade de elaborar ainda essa responsabilidade que nós adultos temos de que, mesmo não gostando, eu tenho que fazer, precisa ser feito. E se aí torna uma obrigação, isso, né? É uma obrigação e nós acabamos velando a nossa insatisfação com tal tarefa, né? Mas aí, junto da criança, você precisa saber como lidar, transformar num outro patamar. Então, eu preciso transformar no lúdico. Não pode ser uma atividade que eu passo para a criança e solto aquela criança lá sozinha. Eu preciso participar, eu preciso estar junto, ou uma outra pessoa estar junto conduzindo. Por que eu digo isso? Porque os pais não precisam se sentir culpados porque trabalham. Isso é uma necessidade e uma realidade familiar. Mas se uma outra pessoa, digamos, a cuidadora dessa criança, pode auxiliar uma tia que está presente, um irmão mais velho estar junto, né? E ali fazer com que a criança não se sinta só. Porque a criança gosta de fazer parte do grupo. Se ela faz parte do grupo, aquilo é muito divertido. Então, nós estamos fazendo. Eu fiz com meu irmão, eu fiz com minha mãe. Então, a tarefa era passear com o cachorro. E aí, eu fiz com meu irmão e nós brincamos enquanto passeávamos com o cachorro. Ou simplesmente, a tarefa era muito mais intensa. Nós estávamos organizando as coisas fora do lugar da casa. E aí, nós geramos uma competição. Quem organiza mais? Então, eu pegando as coisas que estavam espalhadas, colocando no lugar. Então, como essa pessoa vai conduzir ali? E para a criança vai ter sempre esse entendimento do lúdico e da brincadeira, que para o adulto vai ser sempre a obrigação formal daquilo que tem que se fazer todos os dias. Então, são momentos, claro que não podemos esquecer. O momento de parar pode ser, inclusive, o momento que papai e mamãe chegam do trabalho, parar, sentar, abrir mão do tempo de algo mais sério, assistir um jornal, descansar, ver as mensagens no celular, para se dedicar ao filho. E aí usar um bom jogo de tabuleiro, usar alguns jogos disponíveis que já se tem em casa. Pais, vocês que não têm jogos de tabuleiro em casa, providenciem. Existem lojas inúmeras que vendem jogos caros, que vendem jogos baratos. Então arruma um jogo, pode ser um dominó, uma fubica, um banco imobiliário, enfim, o jogo de preferência da família. Eita, mas banco imobiliário, faz tempo que eu não joguei, é muito bom. Mas a família precisa de um momento desses. É verdade, isso é... Tá vendo, gente? São coisas que tá no nosso cotidiano, a gente Sim. faz todo dia. Apenas muitas vezes tem que ter o interesse, né? Do pai, da mãe, né? E para interagir com as crianças. Como todo mundo sabe, a gente até já tratou desse assunto. O nosso mundo é um mundo corrido, né? De muitas metas, de muitas atribuições. O pai e a mãe que trabalha, que muitas vezes almoça no trabalho e acaba ficando tempo, né? Jogando aquela atribuição dessa interação para a escola, né? Que a gente até fala sobre muito isso, terceirizando as responsabilidades para a escola, né? E não pode ser isso. Então, acho que o que vocês estão colocando aqui é de que, olha, naquele momentinho que você tiver ali de 1 a 2 horas, né? Dá uma esquecida na atividade profissional e se dedica a seu filho, né? Só quem tem a ganhar são os dois. Daqui a pouco... A família toda tem a ganhar. Aliás, a família, né? Isso. Exatamente. Isso é muito importante, né? A parceria dos pais ali, os pais estarem junto com os filhos, mesmo em pouco tempo, mas ser tempo de qualidade com os filhos, é preciso, né? Nós sabemos que realmente vivemos nesse corre-corre. Nós, né, vivemos assim, precisamos, né? Faz parte muitas vezes do profissional, né, correr mais, não ter esse tempo dedicado aos filhos, mas o momento que tiver, ser um momento prazeroso, ser momentos de troca, momento de estimulação, porque quando os pais, eles valorizam a educação, tanto social, esse aprendizado emocional, cognitivo, ele cresce mais, né? Lá fora ele vai ser um adulto, né, que vai ter mais responsabilidades, ele vai estar ajudando, né, de forma significativa, de forma positiva, o crescimento e o desempenho das crianças e quando adultos também vai ter frutos, né? Sem sombra de dúvidas. Eu queria ter mais tempo aqui pra gente bater, né, um papo mais adiante, mas eu já fiz um convite aqui para elas, viu? Pra gente replicar esse assunto no programa Falando de Saúde. Vou ver só as datas aqui disponíveis pra gente, é um assunto muito importante,
né, para a gente tratar, porque não é uma coisa também só voltada para as férias. Eu sei que o estímulo é agora, Isso. né? Porque muitas vezes, como eu falei, os pais também estão de férias, aproveitam para tirar junto com os filhos. Então, mas na verdade isso aqui é uma coisa que é para ser tratada diariamente, né, entre as famílias, né, com os seus filhos. Isso é muito importante colocar. Agora eu tomei conhecimento que vocês vão fazer uma atividade lá na Neuropsi. Isso. Já tem data, né? Queria que vocês pudessem falar um pouquinho aqui no finalzinho da nossa entrevista, quando é que vai acontecer esse evento, né? Como é que vai ser então a participação das pessoas. Fiquem à vontade. Bom, a oficina de férias é o nosso segundo ano e ano passado assim foi muito promissor. Inclusive foi satisfatório não somente para as crianças que participaram, né? Os profissionais ficaram altamente realizados em fornecer todo aquele momento em que nós compartilhamos com as crianças. Então, o próximo, oficina de férias, ano 2, ocorre dia 20, a partir das 9 horas, de 9 às 12 horas da manhã. E é uma oficina dedicada a crianças e alguns adolescentes, né? Porque vai ter a faixa etária. E aí, onde nós executamos atividades a nível psicopedagógico, psicológico e fonoaudiológico com essas crianças. São atividades em grupo. A partir daí, nós trabalhamos essas crianças que não precisam ser somente crianças, pacientes do consultório Espaço Neuropsi, podem ser pacientes também, pessoas também que não são pacientes, participem, porque é uma formação muito boa para essas crianças e um momento onde elas aprendem a lidar com muitas situações que às vezes vivenciam, como as emoções, como as trocas de letras, como o desempenho, né, no aprendizado escolar, com a contação de história. Então, nós temos toda essa desenvoltura de trabalhar nesse momento lá. Para se inscrever, só precisa entrar em contato com o Espaço Neuropsi pelo telefone 9970-6265. O nosso espaço fica localizado ali na Concha Acústica, na mesma calçada ali do Marias Recepções, muito conhecido aqui em nossa cidade, então bem facinho de encontrar. Vocês estão num lugar bom demais ali, viu? A Concha, eu adoro a Concha, né? Eu sempre levava minhas filhas ali para brincar. É um lugar que, né, tem ali espaço muito bom, né? Mas é bem legal, né? Então, gente, olha, eu já tenho uma programação para essas atividades aí das férias, viu? Então, queria lhe agradecer, né? A Ana Estevão, a Lúcia Medeiros também, muito obrigado, a Pedro que está aqui também, né? Pedro fez o agendamento, viu? Sim. Muito bem, já agendei o número lá, qualquer coisa já sei a quem é PRA, viu? A Pedro. Muito bem, então obrigado por ter vindo, né? Por ter compartilhado o conhecimento de vocês e que quem está nos ouvindo agora, você pai, você mãe, né? Coloque em prática, né? Sua família coloque em prática esses ensinamentos que só quem tem a ganhar é a família como um todo, né? Obrigado a vocês, viu? Obrigada, Tony, né? Obrigada aos ouvintes também por esse momento aqui, né? De trocas tão valioso para nosso crescimento, né? Exatamente. Aprendemos dia a dia. Dona Estevão, um abraço, viu? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, viu?